Hoje eu vou contar pra vocês a história de Elevador Mugen. Bora lá? Mas antes, bora mostrar os personagens que fazem parte da lore. Vamos começar pela lore dos 3 personagens, que é: todo mundo morre por causa de um vilão. Um homem de chapéu, ele é um homem com camisa verde e uma calça azul. Ele é vivo, igual aos outros, e também ele mata os dois. Um homem de madeira e o I Want to Help. Um homem de madeira e o I Want to Help, eles são amigos. Só que por algum motivo o homem de chapéu odeia os dois. Se o homem de madeira ir pro andar que o I Want to Help aparece, o homem de chapéu mata ele. Se o I Want to Help só está sozinho, ele não mata. DVD Man, ele é um homem DVD. O que ele faz? O objetivo dele é escapar do mundo dele. E dá pra ver que ele escapou no jogo por causa que ele está no jogo. Só que alguém roubou o DVD dele e agora ele está preso em algum lugar. Tem um level que ele aparece, mas não é ele de verdade. Essas são as criaturas. Elas são carnívoras, algumas não são e algumas são carnívoras. Elas não têm lore específica, mas só sabemos que elas comem carne ou verduras. Os sóis, eles são criaturas que aparecem no jogo. Um desses sóis, que é o branco, ele é tipo uma moeda no jogo. O sol amarelo, não sabemos a origem dele. E esse sol cinza, ele é uma criatura que nos persegue em um dos andares. Tá aí 2 imagens para vocês verem eles melhor. O samurai do sol nascente vermelho e o samurai do sol nascente, eles são inimigos por algum motivo. Eles são inimigos, não tem lore específica, é só isso. A esfera é uma bola que tem um rosto estranho, é só isso, é só uma esfera mesmo. O Mugen, esse aqui é o protagonista, o criador de tudo, do elevador Mugen, de tudo. Ele criou tudo. E é isso, ele é só o Mugen, o protagonista. O jogo Elevador Mugen tem um level que no final dele tem uma placa escrita em Oromo, que se você traduzir fica entre aspas, o fim está próximo. Nas terras congeladas de Vestsekski, o mundo que outrora conheceu o calor do sol, agora dormia sob um manto eterno de gelo. A era do gelo havia caído como uma maldição silenciosa, sepultando cidades, florestas e memórias. Poucos sobreviveram. Entre eles estava Spike, um dos últimos guardiões errantes, com sua armadura improvisada e o olhar cansado de quem já viu demais. Spike estava diante da grande parede ancestral, um monólito marrom e desgastado que resistia ao frio. No centro dela brilhava o antigo símbolo do sol sorridente, o último vestígio da era anterior. Ali, gravadas em letras firmes, liam-se as palavras que ele repetia para si mesmo como um mantra. A era do gelo caiu sobre nossas amadas terras de Vestsex. Spike é um dos poucos que permanecem. Ele pressionou a mão contra a parede. O elevador antigo, uma relíquia de uma civilização esquecida, começou a contagem regressiva. Elevador saindo em 4 segundos, depois em 1 segundo. Com um rangido metálico, a estrutura começou a subir, levando Spike para longe da superfície congelada. Enquanto o elevador cortava o céu estrelado, algo extraordinário surgiu diante dele. Flutuando no vazio branco e azul, brilhava a estrela das 11 sinas, uma formação cristalina e pontiaguda de beleza quase dolorosa. Diziam as lendas que ela era o coração congelado do antigo sol, agora transformado em algo novo, afiado e eterno. A estrela pulsava suavemente, como se observasse o sobrevivente. A construção daquela estrela havia sido feita em honra e respeito a Omba MD, o criador que, mesmo depois de partir, deixou sua marca no mundo. Spike parou por um instante, olhando para a obra brilhante. Por um momento, o frio pareceu menos cruel. Do alto, a estrela das 11 sinas iluminava as terras de Vestsex como um farol de esperança em meio ao desespero. Spike apertou o cabo de sua arma improvisada e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Talvez ainda houvesse razão para permanecer. Talvez, no fim das contas, o gelo não tivesse vencido completamente. O símbolo em um dos levels, que é esse, e o José agora ele vai falar o significado dele. Raiz antiga. O símbolo tem ligações com o alquimista Ord, representa o enxofre, um dos elementos principais da busca pela pedra Fisiolosa. A cor dupla e o loop inferior vêm de símbolos medievais europeus, a F7, A4C.
Cavaleiros Templários e Catáros, algumas fontes sociais ou uso inicial à ordem como os Templários ou Cristão Cataro, século alguma coisa. E269F2. População moderna foi adotada por Anthony Lavey na Igreja de Satã, anos 1960. Em grego antigo, sol, faz muito sentido pela aparência, símbolos brilhantes e quentes, amarelo, vermelho e energéticos, como raios solares ou uma entidade solar. Hélice, como hélice do DNA ou uma espiral. Também combina com uma forma angular e torcida dos símbolos, versão mais provável do conteúdo no jogo. Hélios, o senhor das esferas ardentes. O núcleo só é eterno se for a parte da lore que estamos criando junto com a Marbot, e ela seria o oposto. Agora chegou as partes das teorias. Eu vou mostrar o vídeo para vocês e eu vou criar uma teoria com esse vídeo. Talvez esse homem seja um habitante da cidade do Spike e ele veio para a cidade, só que os habitantes da cidade não gostaram dele porque ele era muito calmo e um pouco chato, muito pouco ignorante. Por isso que ele se isolou. Galerinha, era pro vídeo acabar, só que eu esqueci de um personagem. Ele se chama o Pobre, que ele tá ali no cantinho da imagem. A lore dele é porque tem 2 elevadores, um deles descarrilhou, aí ele foi o único sobrevivente, todo machucado e todo sujo. Aí a história dele é o seguinte, ele nos pede ajuda, ele disse a saída. E ele nos machuca, tenta nos matar, mas não é por querer, mas sim porque ele não sabe mais o que é carinho. É isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! E eu peço obrigado pelo meu amigo José, que ele participou desse vídeo, vai ter collab. Então galerinha, vão lá no canal dele e se inscrevam. Tchau!